Olá pessoal, hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco com vocês de como eu leio para os meus filhos. Tanto eu quanto meu marido, nós somos muito questionados em relação a como nós lidamos com diversas situações com os nossos filhos. Então, por exemplo, Natália, como é que vocês fazem educação religiosa dos seus filhos, né? Catequizam os seus filhos. Natália, Cleuber, como que vocês fazem no dia a dia com os seus filhos, já que eles não ficam no eletrônico? Natália, Cleuber, como vocês leem para os filhos de vocês, já que eles têm um vocabulário muito bom? E aí eu decidi então vir aqui gravar para vocês e compartilhar um pouquinho com vocês a respeito desses diversos assuntos que são abordados, né, entre nós e algumas pessoas. E aí hoje eu vou falar para vocês sobre como, né, eu leio para os meus filhos. Então eu percebo que muitos pais, eles sabem da importância da leitura no desenvolvimento da criança, querem implementar isso na rotina, né, com os seus filhos, mas não sabem muito bem como fazer. E muitos deles não sabem a importância que é ler para os filhos desde bem cedo. Então é sabido que ler para os filhos desde quando eles estão no nosso ventre traz relações afetivas, aumento do vocabulário e aumento desse vínculo familiar, né, entre nós que estamos lendo e o bebê desde o ventre. E quais são os benefícios de ler para os filhos? O primeiro dele é o estímulo à imaginação. A criança, então, diante da história narrada, ela entra no mundo de faz de conta, de fantasia, e isso a torna uma pessoa mais criativa. O segundo benefício é um estímulo às emoções. Então a criança, ela se envolve com aquela história, com o personagem, e isso torna a criança melhor para poder enfrentar tristeza, angústia, medo e outros sentimentos e emoções difíceis de lidar, principalmente na infância, quando não se conhece as emoções. O desenvolvimento da linguagem é um outro benefício, né? Porque ler para os filhos faz com que a criança entenda a associação que tem entre a linguagem escrita, né, que é o que está escrito no livro, com a linguagem falada. E ela se familiariza com os gêneros literários diferentes, né? Então, conto, fábulas, mito, aventura. E isso é extremamente importante para que a criança tome gosto pela leitura. E vale ressaltar também que a linguagem, ela é extremamente importante para o desenvolvimento do raciocínio, da aprendizagem e também do desenvolvimento intelectual das crianças. Expansão do vocabulário. As crianças que escutam história, elas têm um vocabulário mais rico. Elas conseguem fazer narrações mais elaboradas, ter uma compreensão de texto melhor e com isso elas escrevem e leem melhor também. Tá? Tem benefício também na alfabetização dessas crianças, maior compreensão dos textos, um melhor desempenho escolar, né, consequentemente, e um benefício extremamente importante que eu acho é o aumento do vínculo familiar, né? Então, aquele momento que nós estamos ali com as crianças lendo para eles é um momento muito prazeroso, né? Que isso vai trazer memória afetiva para eles, muito gostosa, muito importante. E esse aumento, né, desse vínculo que ocorre durante a leitura é extremamente importante na consolidação da autoestima das crianças, na autoestima dos nossos filhos, né? E isso faz com que eles se sintam mais amados, mais valorizados e mais seguros dentro da esfera familiar. Mas é importante ressaltar a importância que tem do exemplo que nós temos que dar para os nossos filhos do hábito da leitura, né? Então isso tem que fazer parte do cotidiano da família. Então, assim, diretamente, né? Como que eu lia para os meus filhos? E como eu leio para os meus filhos? Isso depende muito da fase que a criança tá, né? Da idade dela. Então, quando eles são muito pequenininhos, né? Bebês, por exemplo, é importante ler pequenos trechos por dia.
né? Mas ler sempre, do que ser uma coisa muito esporádica e querer ler a história inteira. Então, deixa a criança tocar no livro, deixa a criança folhear o livro. Então, nessa fase também é importante que seja um cartunado resistente para a criança não ter perigo de estragar, né, o livro, senão a gente fica preocupado que a criança vai estragar. Então, aponte os elementos que estão no livro, fale as cores. Por exemplo, esse livro é sobre cores. Você não vai abordar só as cores nesse livro, né? Então, fale o nome dos elementos, fale em voz alta, de maneira clara. Então, por exemplo, aqui é sobre as cores, mas aborda, né? O que tem aqui? Uma joaninha. Quantas flores tem aqui embaixo da joaninha? São 3 flores. Olha, quem que tá escondido aqui é um elefante. O elefante, ele é azul, né? E aí depois você pergunta, que cor que é o elefante, filho, né? Então deixa a criança manusear, a criança experimentar o livro. É muito importante o sensorial dos bebês, né, nessa fase. Então, por isso, né, eu vejo muito que as mães falam, não, as crianças vão estragar. Gente, deixa a criança explorar, tá? Principalmente os menores, essa parte sensorial é muito importante. E nós temos muitos livros, né, sensoriais que eu recomendo muito para os bebês. Para as crianças de 3 a 5 anos, eles são muito curiosos nessa fase, né? E eles gostam de prever o que vai acontecer. Então eles gostam que conte a história várias vezes. E só que eles conseguem participar mais ativamente da história nessa fase. Então explore isso com as crianças, né? Então vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, esse livro, eu gosto muito dos livros que têm histórias curtas, né? Também para a gente poder explorar bem aquela história, porque também eles não têm muita paciência para ficar escutando histórias longas. Então, por exemplo, esses daqui, 365 histórias. Então é uma por dia, elas são bem curtinhas, ó, tá vendo? Então dá para explorar a cena que está desenhado, dá para contar a história, sempre conta devagar, não pule as palavras difíceis, né? Tem pais que querem adaptar o que está escrito, achando que a criança não vai entender. Não. Leia como está no livro, porque isso vai ampliar o vocabulário da criança, né? E aí, vai lendo, depois faça perguntas. Se você já leu essa história para a criança, faça pergunta, pergunte durante a história o que ela está sentindo, o que o personagem sentiu, né? Se na foto tiver alguma expressão facial, né? Aqui no caso de animais, mas tiver expressão facial, pergunte para a criança, olha, o que esse animal está sentindo, essa pessoa está sentindo, para ela começar a aprender a reconhecer as expressões e os sentimentos, né? Então, deixa a criança participar, a hora que ela interromper, dê importância para o que ela está falando, responda o que ela está perguntando, porque tem pais que não tem muita paciência e falam, não, peraí, deixa eu terminar de contar, depois a gente conversa. E não é bem por aí, né? A criança, o nosso filho, eles têm que ser personagens ativos na contação de história. Uma coisa que eu acho importante também nessa fase é ir mostrando as letrinhas para que eles façam o reconhecimento das letras, né? E assim, os meus filhos leram muito cedo. Os 2 leram com 4 anos e 5 meses. Não que eu incentive isso, tá? Cada criança tem o seu tempo e os 2, o tempo deles foi da coincidência, né? Com 4 anos e 5 meses. Então eu ia mostrando a letrinha, o som de cada letra e aí eu já pedia para eles lerem, né? Junto comigo. Momento eles liam e momento eu lia. Então, por exemplo, os livros de caixa alta, que era mais curtinho, eu pedia para eles lerem. E depois, num outro momento, uma outra história, eu lia, tá? Mas normalmente isso é mais comum de acontecer nas crianças de 6 a 8 anos, tá? Porque eles estão na fase de alfabetização, né? Então, eles estão mais curiosos, mais criativos e com isso dá para fazer isso que eu acabei de falar, né? Pede para a criança ler uma vez, na outra vez você lê, participa junto, mas também assim eu acho importante tornar esse momento prazeroso, porque às vezes fica uma leitura pesada, torna obrigação e a criança, ao invés de tomar gosto pela leitura, né, ela, por ser obrigação, aquilo fica chato, monótono e ela não quer.
Então deixa as coisas mais leves, né? Ai, filho, vamos escolher um livro, deixa a criança escolher que livro que ela quer, né? Então dá essa autonomia para ela, né? Essa liberdade para ela, não fica sempre tomando a frente. Então isso também eu fazia muito. Filhos, que livro vocês querem ler? Então aí, num dia, nessa fase que eles eram mais novos, né? Um dia na semana, eles escolhiam. No outro dia, eu escolhia. E num outro era livros religiosos, né? Que eu gostava bastante de ler isso com ele. O Leopoldo, né? Ele tá com 6 anos e a Helena já está com 9. Então, o que eu fazia quando a Helena estava nessa fase? Eu pedia para ela ler para ele, né? Então eu lia para ele, o pai lia para ele, para eles, né, no caso, e eu pedia para ela ler para ele. Então, para também criar esse vínculo com os dois, né? E era muito gostoso, muito bonitinho de ver. Hoje a Helena já está com 9 anos, né? Então, essa fase de 9 até 12, as crianças já estão completamente alfabetizadas e é muito comum de acontecer eles não quererem muito ler. Eu percebo muito isso em casa, né? Eles não querem muito ler, eu chamo ela para ler, ai mamãe, depois, aí eu pego um livro, dou para ela, filha, olha que interessante esse livro que eu comprei para você, depois eu leio. E ela é uma criança que gosta muito de ler, né? Então eu vejo isso muito concreto, o quanto isso é concreto da criança perder um pouco o interesse de ler nessa fase. E por que eu acho que essa perda um pouco do hábito da leitura acontece nessa fase? Porque eles já têm livros obrigatórios que eles têm que ler na escola, né? Mas uma coisa importante é não deixar de ler para os filhos nessa fase, né? Continue lendo com eles, para eles, com eles, chamam eles para ler com vocês, um momento de leitura, por exemplo, pode ser antes de dormir, que é um momento agradável, até para não ficar com muita luz, né? Já apaga, liga o abajur e fica um momento de leitura. Isso a gente faz muito, né? Eu leio bastante, então eu chamo os dois na cama comigo, eu falo, vamos fazer sessão leitura? Cada um pega o livro que quiser e nós vamos ler. Então tem dias, né, que eu faço dessa maneira, aí cada um lê o seu livro, tem dias que eu leio, né, para os dois, aí essa fase tá um pouquinho difícil, que cada um tem um interesse diferente, né, mas aí tem o dia que a Helena vai ler para nós, tem o dia que o Leopoldo vai ler para nós, aí eu peço para ela um pouquinho de paciência, né, com o irmão, com as historinhas que são um pouco mais simples, né, para a idade dela. Mas é importante não deixar de ler para eles nesse momento. É importante também apresentar vários livros com vários gêneros diferentes, tá? Para que depois a criança possa ver qual que ela tem mais afinidade, qual que ela gosta mais, e aí continuar a ler, de repente, se ela tá um pouquinho desinteressada, ler aquele gênero que é o que ela mais gosta, tá? Então, gente, é assim, né, que eu lia e que eu leio para os meus filhos. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês compartilhando essa história, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu estou à disposição para responder com o maior prazer para vocês, tá bom? Tchau!